pessoal, beleza? Que bom que você está aqui no canal do Ministério Multi. O Multi é um ministério de adolescentes da Primeira Igreja Batista de Marília. O meu nome é Davi Jardim e eu tenho liderado esse ministério junto com a minha esposa, Dona Jamila. Deus tem feito coisas poderosas nas nossas vidas e eu tenho certeza que você é parte disso. Se você é daqui de Marília, mas não é de nenhuma igreja, se você está aqui pela primeira vez, a gente quer te dizer que você é muito bem-vindo. Não deixe de nos procurar, de mandar uma mensagem nas nossas redes sociais para que a gente possa te conhecer melhor. Se você é de alguma outra igreja ou de outra cidade, você também é muito bem-vindo e nós queremos te dizer que nós prezamos muito pela vida em comunidade na igreja local. Então não deixe de participar da sua igreja, de assistir os cultos da sua igreja, de mandar um grande abraço para o seu pastor. Fechado? Tamo junto e que Deus te abençoe. Que bom que você está aqui. Boa noite. Fala boa noite. Vira para o ser humano que está do seu lado e diga boa noite. Isso. Às vezes você chegou, crente, chegou na igreja e não cumprimentou a pessoa que está do seu lado. Boa noite. É nóis, mano. Tamo junto. É isso aí. Cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Fala boa noite. Não tira a máscara. Tá? Mas, que bom que você está aqui. Você está no melhor lugar de Marília e região. Quantos aqui amam o Multi? Faz um barulho aí, mano. Eu amo o Multi, velho. Eu amo demais o Multi. Cadê os casca grossa aí, mano? Olha só. Que da hora, cara. Sabe, se a gente está aqui, e se a gente faz o que a gente faz na sexta-feira, foi porque alguém abriu o caminho para que a gente fizesse isso. E esse alguém foi o Senhor Deus. E Ele abriu esse caminho através do seu Filho, Jesus, mano. Tem alguém aqui que ama Jesus ou não? Então nós estamos aqui por causa desse caminho aberto, pelo próprio Deus, através de Jesus Cristo. Que caminho é esse? O caminho até o Pai, cara. Porque se Deus não tivesse enviado seu Filho Jesus, nós jamais conseguiríamos nos relacionar com Ele. Mas por causa daquilo que Jesus Cristo fez, hoje nosso relacionamento com o Pai é restaurado. Talvez você ainda não conheça Jesus. Talvez você está aqui pela primeira, pela segunda vez. Eu não sei, mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus conhece você, Jesus conhece o seu coração, Jesus conhece os seus anseios, Jesus conhece os seus desejos, as suas vontades, os seus medos. E Jesus, Ele tem perdão para os seus pecados e vida eterna, se você crê que Ele é o Filho de Deus que morreu por você. Posso ouvir um amém ou não? Se você quiser ouvir mais sobre o Senhor Jesus, dá uma pesquisada aí, procura a galera que está aí do seu lado, faça parte de uma célula, conversa com qualquer uma dessas pessoas que está aí sentado perto de você, porque essa galera aqui ama Jesus. No domingo, a gente continua fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora. Nós temos 4 cultos, 8h30 da manhã, 10h30 da manhã, 5h30 da tarde, 7h30 da noite. Você pode escolher um desses cultos para vir aqui fazer parte, trazer toda a sua família. Posso ouvir um amém ou não? Bom, sem mais delongas, primeira coisa, vejo muita movimentação, então gostaria que essa movimentação se encerrasse, principalmente perto do banheiro do bebedouro, vejo muito movimento, ok? Segunda coisa, no balcão de informações eu vejo muitas pessoas juntas e isso não é bom. Separa essa rodinha em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o pessoal do balcão de informações que não está me ouvindo. Obrigado. Vou falar de novo. Separa essa rodinha do balcão de informações em nome de Jesus. Amém. Obrigado. 10, 9, 8. Aí, agora separou. Beleza. Não, galera, tem que ser constrangedor, senão a galera, né? Amém? Cara, que legal. Que bom que você está aqui. Hoje a gente vai conversar sobre uma história que provavelmente é uma das histórias mais famosas do mundo, mano. Com certeza. Talvez você não leu esse texto ainda, mas com certeza você já ouviu. Olha, Daniel e Babi voltaram para Marília, mano. O casal mais recente aqui da PIB. Tamo junto, velho. É nóis, que da hora. Recém-casados. Deus abençoe, mano. É isso aí, casamento é bênção. Olha só. E aí, mano, se liga. Eles passaram a lua de mel no mesmo hotel que a gente, amor. Aí, olha só, se liga. Voltando. Davi e Golias. Quantos aqui já ouviram falar da história de Davi e Golias?
Faz assim, eu? Pois é, Davi e Golias, cara. Que história maravilhosa, que história fantástica. É uma parada tão famosa. Não, pera aí, rapidão. Eu vou até tirar o mic do Murilo aqui, porque essa arte ficou incrível, mano. Olha essa arte. Principalmente os meninos, eu acho que eles têm referência dessa arte, cara. Fala sério. Ficou incrível essa arte, mano. As meninas, para as meninas que não têm referência, depois você escreve no Google assim, ó, Shadow of the Colossus. Mas, olha só, Davi e Golias é um negócio tão louco que ficou tão conhecido, tão famoso, essa história, que virou tipo assim, uma expressão na boca das pessoas. Exemplo. Vai jogar um time muito pequeno, sei lá, tipo, o Ibis, os caras falam que o Ibis é um dos piores times do mundo, né? Então, tipo, sei lá, vai jogar o Ibis contra o Bayern de Munique, o último campeão da Champions. Então a galera falaria o quê? Que essa disputa seria uma disputa de Davi contra Golias. Porque Golias é o time grande, o gigante, e Davi é o pequeno, não é verdade? A gente pode trazer vários exemplos, mas é sempre essa ideia. Algo grande, gigantesco, que não pode ser vencido, versus algo pequeno que parece insignificante. E aí quando esse algo pequeno ganha, aí se comprova a história de Davi e Golias, não é verdade? É sempre assim essa parada, e é muito legal. Meu, as pessoas escrevem livros, filmes com essa temática, cara. Com a temática de Davi e Golias, uma vitória que parece impossível e a vitória acontece. Mas eu estou vendo vocês com uma cara, talvez vocês queiram visualizar isso. Então eu quero chamar aqui o meu Golias, rapidamente. Gustavão, faz favor aqui. Cadê o Gustavão? Ó, para você visualizar mais ou menos como seria uma disputa de Davi e Golias, eu preciso de um... Chitaka! Vem aqui, Chitaka. Para aqui, Gu, por favor. Vem aqui. Para aqui, Chitaka. Isso. Olha só. Gu, abre a mão assim rapidinho. Põe a mão do lado aqui, ó. Põe a mão aqui, ó. Põe aqui, Gu. Aí, ó, olha só. Eu acho que sua mão engole a mão dele. Deu para você visualizar mais ou menos a parada de Davi e Golias? A Bíblia nem diz que Davi era pequeno, mas é porque o Golias é tão grande que a gente já diminui naturalmente o tamanho no nosso imaginário de Davi. Uma salva de palmas pro Gu e pro Gu. Os dois Gu. Tamo junto, mano. Mano, a mão do Gustavo parece uma raquete de tênis. É gigante, sério. Se o Gustavo me pegar assim, ele me levanta. Mano, mas se liga. Mas o Gustavo, ele é de Deus, ele não é Golias não. Ele é um servo do Senhor Jesus. Tamo junto, Gu, amo você, você mora no meu coração. Olha só. Mas que tal se a gente olhasse para a palavra de Deus? Porque talvez... Porque você ainda não leu esse texto, você ainda não compreendeu aquilo que Deus tem para te ensinar na palavra. Então, sem mais delongas, eu preciso que você abra a sua Bíblia. E hoje nós vamos ler bastante coisa, ok? Então, preciso que você abra a sua Bíblia. No livro de 1 Samuel, está lá no Velho Testamento. 1 Samuel, capítulo 17. Tira a tampa desse negócio aqui para mim, por favor. Dá pra... pode ser. Isso. Obrigado. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Judá e Azeca. Em resposta, Saul reuniu tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas, no vale entre eles. Esse lugar, você pode ir lá hoje. Esse lugar existe até hoje, essas colinas estão lá. Pessoal, às vezes, que viaja lá para aqueles lugares, passa lá, você pode ver o lugar que aconteceu essa batalha. Inclusive o riacho ainda corre lá. O riacho onde Davi pegou as 5 pedras, como a gente vai ler, o riacho ainda corre lá. Enfim. Então Golias, presta atenção. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha
2,9 metros de altura, 2,90 metros. O Gustavão tem 2 metros, ele era praticamente 1 metro mais alto que o Gustavão ainda, mano. Você tem noção? É muita coisa, cara. O tamanho de Golias às vezes é incerto, por causa que as medidas da época não era metro, era uma outra unidade de medida. Mas o que a gente sabe é que esse maluco era grande, muito grande. Mas além do fato desse cara ser muito grande, olha isso aqui. Ele usava um capacete de bronze que pesava... é isso mesmo. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Eu conheço uma galera que ia ter um trampo só para carregar a armadura do cara. Porque só a armadura do Golias pesava 60 quilos. Tipo assim, eu peso 80 quilos. Colocou mais 20 quilos ali, escorregou um, sobe 2, é o meu peso a armadura do cara. Tá entendendo? Mas olha só. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa como o eixo de um tear. E a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Mano, presta atenção aqui, vamos olhar para essa parada rapidão. Confia. Tem alguém aqui que gosta de jogar videogame? Levanta a mão. Eu gosto de jogar videogame. Estou sem videogame no momento, mas estou no projeto para ter um. Agora, olha só. Você sabe muito bem que quando você joga videogame, padrão, normalmente o que vai acontecer? Vai ter o boss, vai ter o chefão. Você vai ter que chegar e combater esse chefão. Para você derrubar esse chefão, muitas vezes, dependendo do jogo, mas na maioria dos jogos, o negócio é o quê? Você precisa estar, tipo assim, equipado da forma correta. Desde os jogos mais simples até os jogos mais elaborados. Exemplo, na minha época, eu jogava Super Nintendo. Então eu jogava, por exemplo, um jogo chamado Super Mario. O Mario é muito famoso, mas talvez você nunca jogou o Super Mario World lá, do Yoshi. Agora, é interessante que, dependendo do que você vai lutar, o Mario precisa de uma florzinha que faz com que ele solte fogo. Dependendo, você precisa da peninha, que quando você corre rápido, o Mario voa. Dependendo, você precisa do Yoshi. Só que tem as cores diferentes do Yoshi. E cada Yoshi, de cada cor, tem uma habilidade diferente. Eu estou dando referência aqui que talvez vocês nem tenham, mas é só para você entender. Agora, presta atenção. Eu não sou um perito na arte da guerra, não, sabe? Mas eu gosto de ler coisas assim de história, de batalhas. Eu tenho interesse por isso. Mas é muito interessante porque eu não consigo imaginar uma estratégia para lutar contra um cara desse, a não ser você usar um tanque de guerra, um canhão, uma bazuca. Um maluco de quase 3 metros de altura, full armor, com uma lança que pesa igual o Cadu. O que eu vou fazer contra esse cara? Um pouco mais. Está me entendendo? Não tem o que fazer. Como você combate esse cara? E aí o Golias, então, veja bem, está o exército do povo de Israel e o exército dos filisteus. Quem são os filisteus? Os filisteus eram um povo que eles eram inimigos ferrenhos do povo de Deus. E a Bíblia diz que eles eram uns guerreiros brutais, porém eles idolatravam alguns deuses, e isso fazia com que eles cometessem alguns pecados assim absurdos. Então eles não eram só inimigos do povo de Deus, presta atenção que isso é importante, mas eles eram inimigos do próprio Deus. Vem comigo. Então o Golias sai do meio do exército inimigo. E ele aparece na frente, no campo de batalha. 2 colinas, um vale. Ele aparece no meio. E ele lança um desafio. Presta atenção. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Presta atenção, presta atenção. Olha o versículo 11. Quando Saul
Saul era o rei, tá? Já vou te explicar quem que era esse cara. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Presta atenção, olha para mim. Saul era o rei. Se você for ler o livro de Samuel, você vai ver o seguinte: o povo pede um rei. O povo chega no profeta e fala: a gente quer um rei. As outras nações têm um rei, por que a gente não quer um rei? Não era algo que Deus queria. Mas como o povo pede, então Deus fala para o profeta: faça conforme eles estão pedindo. E Deus, então unge um rei para Israel. Agora olha só que interessante. Golias era um cara grandão, mais alto que o Gustavão. Agora, sabe o que é interessante? O Saul também era um cara alto. Porque a Bíblia vai dizer, quando Saul é ungido, que o Saul, na época que ele era ungido, ele era pelo menos uma cabeça mais alto que qualquer outro homem da época. Então, presta atenção aqui. Por isso que eu falei que às vezes você conhece a história, mas não está ligado nos detalhes que o texto está te entregando. Olha só. Saul não era um cara pequeno, porque pensa, uma nação inteira, ele era mais alto que todo mundo, pelo menos uma cabeça, esse maluco era alto, cara. Talvez nesse período aqui, poderia ter alguém do tamanho dele, mas eu garanto que ele, biblicamente falando, era pelo menos um dos mais altos do exército. Então o tamanho de Golias era assustador, mas o tamanho do Saul também era algo impressionante, porque se a gente estivesse num rolê igual esse aqui assim, que está todo mundo sentado, era só você procurar o cara que está uma cabeça mais alta que todo mundo, você achava o Saul. E ele era um rei, o guerreiro. Entendeu? A responsabilidade de cuidar e de liderar a nação era dele. Porém, quando o Golias chega e estabelece as regras do combate, porque ele fala assim: tem muita gente aí, tem muita gente aqui. Se a gente juntar, vai dar um BO, vai morrer um monte de gente, vai derramar um monte de sangue. Vamos fazer o seguinte: manda o melhor. Ok, o melhor cara que vocês têm aí. Manda. E vamos ver se esse cara aguenta comigo. Quem vencer, leva tudo. Winner takes all, vamos embora. E aí, o negócio fica tenso. Porque o Golias, hoje eu estou cheio de referência dos anos 90. O Golias, ele era tipo... Tinha um jogo que eu jogava quando eu era criança que chamava Super Trunfo, um joguinho de cartas, tá ligado? O Super Trunfo, ele tinha uma winning condition. O que era isso? Uma carta que você jogava e que você sempre ia ganhar, que era exatamente o Super Trunfo. Então, quando você jogava essa carta na mesa, o Super Trunfo, você ia ganhar, não tem jeito. Ninguém ganhava do Super Trunfo. O Golias era tipo o Super Trunfo, tá ligado? A não ser a carta A. A carta A dava uma disputa com o Super Trunfo, né? Mas enfim, só a galera dos anos 90 agora e o pessoal mais velho que está assistindo de casa. Enfim, o negócio é que o Golias era tipo o Super Trunfo, mano. O Golias, ele era o cara que era imbatível, indestrutível. Então, esse desafio, ele mexeu não só com Saul, mas com todo o exército. Agora, olha só que interessante. O Saul, ele era um cara que ele havia sido ungido por Deus como rei. Porém, o Saul era um cara que ele era desobediente, é um cara que tinha sérias falhas no caráter, e ele era um cara muito orgulhoso. Por causa disso, Deus se desagrada do coração dele, retira o reinado de suas mãos, do seu legado, da sua família, e unge Davi. Presta atenção, unge Davi. O Davi era completamente o oposto do Saul. O Davi estava lá no campo, de boa, cuidando das ovelhas do pai dele. Olha só, vamos continuar lendo o texto, e eu vou te explicar um pouco sobre a origem do rei Davi. Olha só, versículo 12. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia. Olha só, que nomes lindos para você botar nos seus filhos. Eliabe, Abinadab e Simeia. Haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo e seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Presta atenção. O Davi era um cara diferenciado. Ele era um cara que ele cuidava das ovelhas de seu pai. Só que ali, por exemplo, a gente vai perceber que tudo indica que foi lá, cuidando das ovelhas, que Davi aprendeu a tocar harpa, louvando ao Senhor.
E é esse mesmo Davi que ele era chamado até o palácio para ir lá e tocar harpa quando um espírito maligno vinha sobre Saul. Por quê? Porque quando Saul desobedeceu a Deus, o espírito do Senhor e a unção de Saul saíram de Saul, e no lugar desse espírito vem um espírito imundo, um espírito maligno, atormentar Saul. E essa tormenta só passava quando Davi tocava a harpa, ou seja, quando Davi louvava o Senhor, esse espírito maligno saía e o Saul ficava mais calmo. Então o Davi era esse cara responsável, cuidava das coisas do seu pai, trabalhava e ele ia até o campo de batalha para ajudar seus irmãos, depois voltava. Ele fazia isso todo dia. Agora é interessante, eu quero passar aqui rapidamente com você, porque no dia que Deus envia Samuel para ungir Davi como rei, Deus não falou para Samuel que ia ser Davi. Deus falou, vai ser um dos filhos de Jessé. Presta atenção, isso é importante para a sua vida. Como a gente leu aqui, eram 8 filhos. Então o Jessé recebe o Samuel, e o Samuel então fala assim, cadê seus filhos? Manda vir. E aí ele bota os meninos. E é tudo os caras bons, os meninos bons, guerreiro, estava tudo no exército. Alto, forte, pá, aparência massa, da hora, galã. E aí o Samuel pensa, certeza que é esse mano. Certeza, esse cara, ele é o rei. E aí Deus fala no coração de Samuel, não é esse cara. Porque o Senhor Deus não vê como os seres humanos vê, mas o Senhor Deus vê o coração. Dá um amém no seu lugar. Sabe por que isso é importante, mano? Isso é importante porque a gente vive num mundo onde as aparências importam demais, e onde a gente se preocupa demais em parecer muito e esquece de ser de verdade. Davi não precisava de aparência, porque ele era um servo de Deus. Agora, eram 8 filhos, certo? Davi estava no campo. A Bíblia vai dizer que rola um desfile dos 7 caras, porém, nenhum deles era o escolhido do Senhor. E aí, olha só que interessante. O profeta Samuel vira para Jessé e fala assim, você não tem mais nenhum filho? Cadê? Aí ele fala, não, tem um lá que está no campo trabalhando. O Davi, e a gente vai confirmar isso depois, da forma como o irmão dele tratou, ele era meio que o underdog, tá ligado? Ele era o cara ali, assim, ó, o renegado, o filho mais novo, deixa esse menino pra lá. Às vezes você é um cara que se sente um pouco rejeitado. Às vezes você passou por uma situação de rejeição na sua família, de verdade. Isso pode ter acontecido com você. Talvez essa é a sua história. Talvez você sente que todo mundo da sua família gosta de todo mundo, menos de você. Mas deixa eu te falar um negócio. Mesmo que alguém possa ter te rejeitado, o Senhor Deus jamais te rejeita. E o Senhor Deus, Ele olha para você e para a verdade do seu coração. E se você o serve com diligência, se você adora a Deus e ama a Deus, mesmo quando ninguém está vendo, porque era isso que Davi fazia, Deus honra a sua vida e Deus conhece o seu coração. E você não precisa do reconhecimento dos homens, você precisa somente do reconhecimento do Senhor Deus. A gente vai ver isso lá na frente do Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo escreve, por acaso eu estou procurando agradar aos homens? Então você não precisa procurar agradar as pessoas, mas procure agradar sempre ao Senhor Deus, e assim Deus vai te honrar. Posso ouvir um amém? Então, a batalha ela estava lá naquela tensão, colina, exército, exército, e esse cara, o Davi, o oposto do rei Saul. Saul, desobediente, orgulhoso. Davi, obediente, humilde. Esse cara. Então ele vai lá para levar um marmitex para os irmãos dele. Agora olha só que interessante. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Olha só isso aqui, cara. Olha só isso aqui. 40 dias, certo? Cadê o vestibulando aí? Quem vai fazer vestibular esse ano? Olha só, faz uma conta para mim, vestibulando. 40 dias. O Golias, ele se apresentava e lançava o desafio de manhã e à tarde. Isso dá 80 vezes, certo? Mano, pensa comigo uma coisa. Esse cara, o Golias, esse gigante, armadura dourada, enorme, esse cara aparecia no campo de batalha todo dia, 2 vezes, para humilhar o exército do povo de Deus. Pensa que tipo assim, os caras já sabiam, tá chegando na hora do Golias aparecer aí, velho.
E não foi tipo assim, uma vez, 2 vezes, 80 vezes. 80 vezes esse filisteu aparecia no campo de batalha e desafiava. Agora, eu comecei falando sobre Saul e fiz uma comparação sobre Davi. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para cá e a gente olha para a atitude de Davi, você já conhece a história, você sabe que Davi reconheceu o que o filisteu estava fazendo e aceitou o desafio. Sabe por quê? Porque Davi, quando ele foi ungido, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito de Deus. Saul era um cara que tinha sido cheio do Espírito Santo de Deus, porém, ele deixou que o Espírito se fosse. Sabe por quê? Porque quem ministra coragem sobre a sua vida é o Espírito de Deus. Saul era o rei, era o guerreiro, o cara mais alto que todo mundo. Ele era o cara que deveria se levantar e falar assim: não, esse cara não vai ficar ofendendo o meu povo e o meu Deus. Porém, ele tremeu de medo. Eu estou brigando com o meu microfone hoje, que está uma coisa absurda. Ele ficou tremendo de medo. E sabe o que é interessante? A palavra aqui, quando diz que ele estava tremendo de medo e que ficou muito abalado, a palavra no original é uma palavra que se assemelha e que ela também é usada bastante para quando se fala sobre o temor do Senhor, cara. Sabe por quê? Porque esse temor, esse medo que tomou conta do povo de Deus, era um medo muito profundo, uma parada assim, quase que tipo, como se o filisteu que estivesse ali na frente fosse uma entidade impossível de ser derrotado. Mas olha só, vamos continuar lendo a Bíblia. Um dia Jessé disse a Davi: leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto, com grãos tostados e estes 10 pães, uma marmita. Leve também estes 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor na manhã seguinte. Olha só a responsabilidade, ele não deixou a parada de qualquer jeito. Deixou as ovelhas do seu pai com outro pastor. Partiu bem cedo com os presentes, como Jessé, seu pai, havia ordenado. Chegou ao acampamento, quando o exército israelita saía para o campo de batalha, com gritos de guerra. Então olha só que interessante. O exército israelita, os caras ainda insistiam, mano. Porque diz que eles saíam com gritos de guerra. Então imagina isso, 40 dias seguidos. Olha, estamos saindo para o acampamento. Vamos embora então. Aí, você já viu filme de luta, tá ligado? Pega o escudo, bate a lança no escudo, dá um grito. Aparece o personagem principal, aparece o Aragorn, montado no cavalo. E ele vai na frente do exército. Ele faz um discurso maravilhoso e todo mundo vai para a batalha. Quando chega todo mundo na batalha, aquele clima: vamos lá, vamos embora. Não sei como seria um grito de guerra com a gente aqui no Multi, mas provavelmente a gente ia ficar tipo assim: o que é? Vamos fazer uma parada assim. Aí a gente ia começar a gritar. De repente aparece o Golias e faz o desafio. E todo aquele grito de guerra, toda aquela marcha vai por água abaixo. E eles voltam com medo para dentro do acampamento. Porque afinal de contas apareceu o Golias. Apareceu o gigante. Apareceu essa parada aí. E contra essa parada, a gente não consegue avançar. Sabe, às vezes você tem um ritual diário de acordar e falar: eu vou, eu consigo, eu posso, eu vou vencer, essa semana vai. E aí, de repente, quando aparece o primeiro desafio, quando aparece a primeira barreira, não vai rolar. Mas aí você vem, sexta-feira no Multi, sábado no Deep, domingo no culto, você está cheio. Mano, essa semana vai. Aí você acorda segunda-feira, faz o seu mesmo ritual, lava o rosto, faz uma make. E aí você está pronto para a batalha. E aí você acorda, e você vai. E aí a hora que aparece o primeiro desafio, é grande demais. É gigante demais, eu não posso, eu não consigo. E tudo vai por água abaixo. Presta atenção. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Presta atenção. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto:
O que receberá o homem que matar este filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Presta atenção aqui, olha para mim. Cara, onde todo mundo via um problema, onde todo mundo via algo impossível de ser vencido, onde todo mundo via um gigante, Davi viu uma oportunidade. E ele vira e fala assim: quem matar esse vacilão aí? Ele usou a palavra incircunciso, um termo da época, mas se o Davi fosse do casca grossa, seria mais ou menos assim que ele falaria. Quem matar esse vacilão aí, qual que é a recompensa? Ele está olhando e ele já sabe qual é o resultado. Sabe por que ele já sabe qual é o resultado? Presta atenção e olha para mim. Cara, o desafio de Golias para Saul e para o exército era uma coisa pessoal. A gente não consegue vencer, a gente não pode. Como é que nós vamos fazer isso? Nós não podemos, nós não vamos, nós estamos com medo, nós vamos recuar, vamos voltar correndo, gritando para o acampamento, porque esse cara é impossível de ser vencido. Então eles traziam o desafio para si, porque faltava a visão aberta e a mentalidade de um servo de Deus. Davi, quando olhou para aquele desafio, ele sabia que não era um desafio Davi versus Golias, mas era um desafio Golias versus o Senhor Deus, porque Golias não estava ofendendo simplesmente ao povo de Deus, mas estava ofendendo ao próprio Deus, e ninguém é capaz de vencer uma batalha contra Deus. Então Davi sabia que já estava entrando naquela batalha para vencer. Porque ele não precisava, não interessava para ele conhecer o poder do Golias, não interessava para ele conhecer as armas do Golias, não interessava para ele se o Golias tinha um escudeiro que ia à frente dele ou não, não interessava, não era necessário para Davi conhecer o poder de Golias, porque Davi já conhecia o poder de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, quando algo se levanta contra a sua vida, entenda de uma vez por todas, você é filho de Deus, e quem luta as suas batalhas é o próprio Deus. Deus vai à frente, não é aquele hino que a gente gosta de cantar, Deus vai à frente, abrindo caminho, não é verdade? Dá uma glória a Deus aí no seu lugar, em nome de Jesus, mano. Ei, presta atenção, não é uma parada contra você que se levanta, mas se você é um servo de Deus e teu inimigo se levanta para cair, porque ele se levantou contra o próprio Deus, e quem luta a sua batalha é o Senhor Deus. Quando o inimigo se levanta contra a igreja, você acha mesmo, sabe, a gente está vivendo tempos sombrios, nós estamos vivendo tempos meio malucos, e existe um monte de levante contra a igreja, mas você acha realmente que o inimigo se levanta contra a igreja e que ele vai ser vitorioso? Ô meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, quando o inimigo se levanta contra a igreja, ele está se levantando contra o próprio Deus, ele levanta para cair. Sabe, eu cresci com alguns amigos meus ali, o Dodô, o Ramon, uma galera da igreja ali, que a gente morava ali no Jardim Morumbi, e aí a gente tinha uma gíria que a gente falava na rua, que era assim, ó: quanto maior é o cara, maior é o tombo. Então não tenha medo do desafio, porque quanto maior for, maior é o tombo, meu irmão. Não tenha medo do gigante que aparece na sua vida, porque o Senhor Deus está do seu lado. Olha só que interessante, olha, compara com a atitude de Saul, cara. O Saul estava tão medroso que ele falou assim: bom, vamos fazer o seguinte então, eu vou oferecer uma recompensa, ele era o cara que deveria ter cumprido o desafio, eu vou oferecer uma recompensa para alguém, para ver se alguém topa essa parada aí. Bom, vou fazer o seguinte então, sua família vai ficar isenta de impostos o resto da vida, beleza? Alguém vai? Ninguém. Bom, então vamos fazer o seguinte, vou fazer um negócio mais legal. Além da sua família ficar isenta de impostos, você vai casar com a minha filha. Deixa eu te falar um negócio, quem casa com a filha do rei, automaticamente vira um príncipe. Isso, o rei estava vivo ainda, em nome de Jesus, gente. Glória a Deus pela lógica. Aí, olha só, o cara ia virar um príncipe, e a sua família nunca mais ia precisar pagar impostos. Mesmo assim, ninguém. Presta atenção. Os soldados repetiram o que tinham dito, e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar.
Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer ver apenas a batalha. Olha só. De repente, então, o Davi surge como alguém que vai fazer aquilo que um servo de Deus deveria fazer. E quando ele surge como alguém que vai fazer algo que um servo de Deus deveria fazer, vem então alguém e tenta o impedir. E às vezes, a pessoa que você menos espera é a pessoa que vai tentar te afastar dos planos de Deus para a sua vida. Às vezes, a pessoa que você menos espera é a pessoa que pode lançar uma palavra negativa sobre você. Esse cara era irmão dele. E Davi se levanta para falar: ei, esse incircunciso, esse filisteu, esse infeliz. E o irmão dele fala: eu conheço você, está aqui por arrogância, você só veio aqui porque você quer ver as coisas acontecer, você quer ver o circo pegar fogo. Cuidado com quem lança esse tipo de palavra sobre a sua vida, porque essa pessoa só está tentando te afastar dos planos que Deus tem para você. Olha só, o que eu fiz agora, disse Davi, só fiz uma pergunta. Então foi até os outros soldados, fez a mesma pergunta, recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que tinha dito, e o rei mandou chamá-lo. Aí olha só, eu estou caminhando para o final agora, o tempo está voando, cara, caramba. Mas olha só, Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Olha só isso aqui, cara. Quando ele chega diante do rei, ele já chega tipo assim, ó: ei, cheguei, cara, tá tudo bem, eu vou resolver essa parada. Ele está confiante, mas ele não está confiando na sua própria força, ele está confiando na força e no poder de Deus. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer, é apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. Deixa eu falar um negócio, não se sabe ao certo a idade que Davi tinha, mas pela forma como ele era tratado e pela forma como seu irmão fala com ele, o pessoal estuda aqui e diz que ele tinha entre 16 e 17 anos. Isso provavelmente é o mais próximo da realidade que a gente tem. A gente está falando de um garoto da sua idade. A gente está falando de alguém da sua idade. E de alguém que com a sua idade assume uma responsabilidade de salvar o exército da sua nação, cara. Ele se levanta, não vê um problema, vê uma oportunidade. E ele se levanta como servo de Deus, porque ele, mesmo sendo jovem, já conhecia quem o Senhor Deus era. Agora olha para mim, presta atenção. Olha a responsabilidade que o Davi assume. Sem medo. E às vezes você fica com medo de, cara, fazer uma prova. Perde a vida, fica ansioso, porque não sabe o que você vai fazer no seu futuro. Ei, presta atenção. Quem te chamou, garante, é o Senhor Deus. Fica tranquilo, confia no Pai, o gigante vai cair. Posso ouvir um amém ou não? Olha só. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado, até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor Deus que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Dá um amém no seu lugar, mano. Olha só, sabe por que o Davi estava tão afim desse desafio e tão disposto? Porque ele já tinha passado por isso antes. Presta atenção em mim, presta atenção em mim. Ei! Quem já teve experiências com Deus, quem conhece o Senhor Deus, quem já experimentou aquilo que Deus tem para a sua vida, não tem medo do gigante, porque você sabe que quando Deus está do seu lado, o gigante cai. Tem alguém me ouvindo aqui ou não? Agora, não tem como você ter essa confiança, esse nível de ousadia, se você não teve experiências com Deus. E aqui eu não estou falando de experiências no coletivo, porque o Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas. Provavelmente ninguém nem viu ele matando leão ou urso.
mas é o testemunho de Davi que aumenta a fé no seu coração e que ele sabe que Deus pode fazer. Construa um relacionamento com Deus quando ninguém está vendo, para que isso possa fortalecer a sua fé. Olha só. Por fim, Saul consentiu. Está bem então. Vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi a sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul. E tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor, armada apenas com seu cajado e sua funda, e foi enfrentar o filisteu. Olha só. A primeira coisa aqui então Saul tenta dar um bônus para ele. Tenta dar umas skills, dropa uns itens para ele. E aí, ele pega esses itens, coloca e ele fica assim, isso aqui não está rolando. Não está rolando. E ele tira a armadura e ele vai com a roupinha de pastor dele mesmo para enfrentar o filisteu. Sabe por quê, meu irmão? Porque deixa eu te falar um negócio. Se o Davi vencesse Golias com a armadura de Saul, Saul poderia dizer, eu ajudei Davi a vencer. Mas quando Davi, ele vai lá e ele pega 5 pedrinhas no riacho e o seu cajado de pastor, ninguém vai poder falar que ajudou o servo de Deus a vencer, mas Davi mesmo que glorifica a Deus, porque ele sabe que foi Deus que o fez vencer. E agora sabe o que é interessante? Sabe por que 5? Você sabe por que 5 pedras? Eu também não sei, não faço ideia, mas eu sei que eram 5. A gente não tem que ficar arrumando significado para os números que a Bíblia tem não, em nome de Jesus, que isso aí depois vai dar errado. Mas eram 5 pedras. Eu só sei que Davi só precisou de uma, ele não precisou das 5. Olha só, Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi, por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu, você vem a mim com uma espada e uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel, e todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor e Ele entregará vocês em nossas mãos. Dá um amém no seu lugar, cara. Ei! Davi vai com uma funda, uma arma de couro. Você sabe como ela funciona? Uma tira de couro. Ele coloca a pedra, segura as 2 pontas da tira, roda e ele arremessa a pedra. Tem gente que pratica isso até hoje. E aí, a funda não era uma arma de guerra. Mas não importa, porque Deus não precisa de meios convencionais para operar um milagre. Deus pode usar o que Ele quiser, inclusive uma pedra de um riacho. Então Davi coloca a sua pedra na sua funda, atira a pedra. A Bíblia diz que a pedra vai parar no meio da testa do Golias, tum, e ele cai de frente. Davi precisou de uma pedra, ele cai de testa no chão. Com a própria espada do Golias, o Davi arranca a cabeça do Golias, e assim Davi vence o gigante. Agora olha só, presta atenção. Existe uma interpretação que está certo historicamente quando a gente olha, de falar, a igreja aceita isso, de falar, olha, assim como Davi venceu o gigante, você vence os gigantes da sua vida. Eu já acabei de pregar sobre isso e eu creio nisso. Mas existe algo a mais aqui nesse texto. Existe algo a mais aqui nesse texto, sabe? Porque da mesma forma como de onde você estiver no Brasil, existem vários caminhos até a cidade de São Paulo.
na palavra de Deus, quando você está lendo o texto, sempre tem um caminho até o Senhor Jesus. Porque se a gente fosse colocar algo aqui nesse texto a respeito do Senhor Jesus, e a gente pode colocar isso biblicamente, eu e você, a nossa atitude não seria parecida com a de Davi, com certeza. Nós não somos Davi nesse texto. A nossa atitude é muito mais parecida com a do exército e com a do rei, que treme de medo e fica atrás e sai correndo, fugindo. Sabe, porque existe um gigante que mesmo com todas as armas do mundo, eu e você jamais poderíamos vencer, e esse é o gigante do pecado e da morte. E esse gigante nós jamais poderíamos vencer. Porém Deus enviou seu Filho Jesus, e o seu Filho Jesus derrota esse gigante. Jesus Cristo derrotou o gigante do pecado, Jesus Cristo derrotou o gigante da morte. Agora nós somos livres, agora nós temos perdão. O gigante caiu pelo poder de Jesus. Então Davi aponta para Jesus. E como Davi naquele dia, presta atenção em nome de Jesus, como Davi naquele dia conquistou a vitória para o povo de Deus, da mesma forma o Senhor Jesus conquistou a vitória para nós na cruz do Calvário. Ei, eu estou pregando para alguém aqui, dá um amém no seu lugar em nome de Jesus. Não é possível, cara. Ei, o Senhor Jesus venceu por nós, venceu a batalha que era impossível de ser vencida. Venceu a batalha que nos dava medo, venceu a batalha que nos amedrontava, venceu a batalha que nos escravizava. Foi o Senhor Jesus que venceu, Ele derrubou o gigante. E agora nós temos vida e vida em abundância. Agora nós somos herdeiros da vida eterna. Dá um amém no seu lugar em nome de Jesus. Fique de pé. Ô meu irmão, você veio aqui nessa noite para glorificar Jesus por aquilo que Ele fez. Eu amo a Bíblia, porque como eu disse, quando a gente olha para a Bíblia não é um livro que é sobre mim ou sobre você, não, a Bíblia é sobre Jesus. E sobre aquilo que Jesus fez por nós. Então eu queria que nessa noite você começasse a glorificar Jesus, porque Jesus derrotou o gigante. Eu queria que você começasse a adorar Jesus no seu lugar.